Olá, meus amores. Depois de passar algum tempo de férias em Bangladesh, eu retornei mais uma vez para trazer mais uma camada do iceberg do HLC. Enfim, eu peço gentilmente que vocês deixem o like e se inscrevam, caso gostem do vídeo, já que, segundo as vozes da minha cabeça, a maior parte de quem assiste os vídeos não são inscritos. Enfim, meus mini queridos, chega de ficar enrolando. Vamos ao vídeo que eu cozinhei para vocês. A camada 4 é um pouco diferente e especial, se comparado às outras. Nesse camada, vamos ter apenas curiosidades e absurdos sobre os membros do HLC. Somente coisas que envolvam diretamente algum membro, então nada de memes ou eventos nessa camada. Então vamos lá, entrar nesse poço sem fundo e abissal da quarta camada, o oceano. João coringando. Esse tópico fala sobre alguns momentos onde o João simplesmente perde a cabeça e começa a dizer coisas que poderiam entrar no Museu da Comédia, de tão absurdas e engraçadas que são. E o melhor disso tudo é que, na maior parte das vezes, João diz essas coisas sem nem ao menos tentar ser engraçado. Com certeza ele vai se tornar um meme internacional algum dia. Lucas arrogante. Isso se trata sobre Lucas ter uma espécie de vontade incontrolável de dar alguma patada e ser extremamente grosso com as pessoas com quem ele conversa. Isso é uma marca tão registrada dele que seus amigos passaram a chamar ele de Ed, por dizer coisas que algum personagem de anime emo também diria. Isso até me lembra o João, de certo modo. Mas ao entrevistar Lucas, descobri que ele faz isso simplesmente na naturalidade, sem nem ao menos forçar sua personalidade. Heitor apareceu na Globo. Esse é um acontecimento que marcou o grupo do HLC. Se não me engano, isso ocorreu em 2022, quando Heitor foi chamado para dar uma entrevista na Globo para apresentar suas pinturas e o trabalho que fazia. Depois desse dia, Heitor se tornou arrogante, mas ele só esconde isso. Brincadeiras à parte, ele apareceu até mesmo no jornal. Enfim, como esperado, o HLC comemorou essa vitória na vida dele. Muito fofo. O que eu me pergunto é por que Heitor não mencionou seus amigos na entrevista. Suspeito, né, Heitor? Isa protagonista. Isso se trata de Isa ser a protagonista do já mencionado antes HLC Ultimato. Isso significa que Isa é simplesmente a protagonista do melhor quadrinho do HLC que já existiu. O mais engraçado nessa história toda foi que ela foi escolhida simplesmente por sorte, já que Pedro girou na roleta quem seria o protagonista do quadrinho. Brian sádico. Como já dito na parte 3 do iceberg, Brian é considerado o membro mais sádico do servidor. Não há muito mais o que falar sobre, já que, até esse ponto, vocês já sabem o quão demoníaco é Brian Rodrigues. E não é brincadeira, vejam só esta imagem. Ela se trata de um teste de personalidade que Brian fez, junto de Lucas e Foguinho, em uma madrugada. Como podem ver, Brian realmente é sádico, e é a encarnação de Beelzebub. Tomem cuidado, eu não mexeria com ele se fosse vocês. Pedro acha que é o protagonista. Esse tópico se trata basicamente de Pedro achar que é um protagonista de anime da vida real. O motivo dele achar isso é desconhecido, já que, como qualquer pessoa normal, Issan sabe,
a vida não é um anime, mas não para Pedro, que se acha o escolhido da história, sendo que, na verdade, o máximo que ele é um figurante esquecido e desinteressante. Paragon é o pai do Lucas. Paragon é um apelido para um dos principais desenvolvedores do jogo do Roblox, chamado Your Bizarre Adventure, que já falei sobre antes. O motivo dele ser conhecido como pai do Lucas é porque durante a época onde IBA estava no ápice dentro do HLC, onde alguns membros jogavam quase que diariamente, Lucas decidiu pôr em seu apelido do Roblox o nome Café Boss, em homenagem ao nome de uma cafeteria que existe no jogo. E o dono dessa cafeteria era simplesmente o Paragon, que ficava no balcão de atendimento. Dava até para comprar café com ele. E por essa série de eventos, Lucas, ou melhor, Café Boss, começou a ser chamado de Filho do Paragon. Pedro exagera tudo. Isso é algo que Pedro faz com uma certa frequência no HLC, que é exagerar as coisas de um modo que chega a ser cômico. Não se sabe se Pedro faz isso por brincadeira ou simplesmente por ser imbecil, mas enfim, sendo piada ou não, isso chega a ser irritante de se observar. Me faz pensar como a humanidade regrediu para isso. Júlia insuportável. Júlia é considerada pela maioria como a pessoa mais irritante do HLC, sendo implicante em um nível que me faz repensar minha existência e querer virar administrador só para banir essa garota. E ó que eu digo, não é apenas opinião, já que em uma votação chamada de HLC Awards, que será mais aprofundada para frente do iceberg, havia uma categoria onde 2 pessoas estavam concorrendo para vencer. Essa categoria era de membro mais chato, e nela estavam concorrendo Foguinho e Júlia. Júlia ganhou disparado, se tornando oficialmente a pessoa mais chata do servidor. Eu sou Deus. Essa é uma frase extremamente vergonha alheia, que era dita por Lucas no ápice de sua arrogância, na época da sua pré-adolescência. Para ser mais claro, em meados de 2019 e 2020, Lucas, por algum motivo, dizia para os membros do HLC que era Deus. O motivo de Lucas dizer essa palhaçada naquela época era porque ele se achava o fodão, o pica das galáxias, o dito cujo, o strongest, o honrado entre o céu e a terra. Felizmente, Lucas hoje em dia repudia e sente nojo de suas ações do passado, o que é um alívio. Ninguém precisa de gente assim desperdiçando oxigênio na terra. Foguinho arrogante. Isso fala sobre a Foguinho, a garota mais jovem do servidor, ser bastante arrogante com os membros. Mas na realidade, eu acredito que ela seja mais irritante do que arrogante. Tanto que já competiu no HLC Awards na categoria de pessoa mais irritante do HLC. O motivo de Foguinho ser tão irritante é devido a certas coisas que ela faz que trazem raiva extrema e ódio a OS membros, principalmente aqueles sons estranhos que ela costuma fazer em chamada de voz, que me irritaram profundamente a primeira vez que eu escutei. Brian odeia banana. Sim, é simplesmente isso. Brian tem um nojo extremo de bananas e se recusa a comer qualquer uma. Talvez porque ele veja uma piroca no lugar de uma fruta, ou talvez ele saiba de algo sobre as bananas que nós não sabemos. Nunca saberemos. Lucas Anão. Essa era uma piada até que bem antiga e já não utilizada dos membros sobre o Lucas, que era chamado de anão. O motivo dessa zoação é desconhecida, já que na época, e ainda hoje, Lucas tem uma altura normal para um adolescente de sua idade. E o mais estranho disso tudo não é zoarem o Lucas de anão, sendo que sua altura era completamente normal. O bizarro é que a altura de Lucas atualmente é de 1,69.
Honey Pie, Isa e Mika. Esse tópico, pelas minhas pesquisas, se trata de Mika, Isa e Honey Pie serem as garotas mais legais e gente boa do servidor. As três não têm nenhum inimigo em suas vidas e são muito de boas. Basicamente, elas são as pessoas mais normais se comparado com o resto do submundo chamado de HLC. Bom, o mais normal possível, pelo menos. João gosta de trans. Esse tópico se deu origem devido a uma print tirada por Lucas. Nessa print, João estava conversando em uma live do Instagram do arquidemônio destruidor de universos, Pierre. Nessas mensagens, João falava coisas bestas e nada de tão interessante, até que, de repente, Pedro perguntou se João gostava de tomar piruzin. E, para a surpresa de milhões que estavam vendo a live, João disse que só tomaria se fosse piruzin de trans. Bom, eu, Baby Mistérios, não tenho nada contra, entretanto, não posso dizer o mesmo de Brian e Pedro. Pedro fanboy de Friday Night Funkin'. Essa fase de Pedro ocorre em meados de 2021. Nessa época, Pedro tinha uma obsessão que pode ser comparada com a obsessão da Mika com Omori. Só que Pedro gostava do jogo Friday Night Funkin', um jogo de ritmo que já foi extremamente famoso, principalmente no ano de 2021, se não me engano. Pedro usava foto desse jogo, falava somente desse jogo e, o mais absurdo, ouvia músicas desse jogo como se fossem músicas normais. Felizmente, Pedro já não se encontra mais nessa fase e, atualmente, no momento em que gravo este vídeo, Pedro se encontra fazendo um projeto bastante legal, que é um mod de Friday Night Funkin' do HLC. Heitor fazia hentai. Esse é um fato um tanto estranho, mas não incomum para um desenhista. Heitor, um usuário frequente de sites como Rule34, principalmente alguns anos atrás, tinha o costume de fazer alguns desenhos adultos. E o mais engraçado é que Heitor dava uma desculpa dizendo que esses desenhos eram apenas um treino de anatomia. Obviamente, ninguém acreditava. Lucas, 100% antissocial. Esse tópico se trata de um teste que Lucas fez, junto de Brian e Foguinho. O teste se trata de perguntas onde as respostas revelam traços negativos de sua personalidade. E o resultado de Lucas foi de que ele é 100% antissocial, ou seja, é o tipo de pessoa que não se importa de ser o último humano existente na Terra, e que, na verdade, Lucas ficaria até feliz se isso acontecesse. Realmente muito Ed, gente. Lucas e Pedro mataram o Warden no Minecraft. Esse foi um evento grandioso, onde em mais um mundo de Mine do HLC, Lucas decidiu partir para explorar uma caverna que ele havia encontrado. Mas ele não esperava achar o bioma mais tenebroso do Minecraft, o bioma do Warden. Ao encontrar o bioma, Lucas disse para Pedro e Heitor irem até onde ele estava. Os dois foram até lá, mas assim que Heitor viu o Warden, ele fugiu de medo, sobrando somente Pedro e Lucas. Prontos para a batalha, eles partiram para cima do Warden e morreram. Mas como parte de uma estratégia, eles colocaram uma cama para respawnar bem do lado do Warden, para continuarem batendo nele, mesmo que sem nenhum item. Eles ficavam morrendo e renascendo, até conseguirem matar o Warden na base da porrada e persistência. Esse dia foi épico. Rolou até um desenho do Heitor, onde só se encontra Lucas, batalhando contra o Warden. Pedro tem todos os preconceitos que existem. Pedro é conhecido junto de Brian como um dos membros mais preconceituosos e intolerantes do HLC, chegando em um nível onde alguns até se questionam se é piada ou não da parte de Pedro. Foi feito até uma lista para organizar todos os preconceitos que ele tem.
que incluem racismo, gordofobia, homofobia, neonazismo, oifobia, supremacista, nazismo, machista, ageinista, preconceito com autista, negativista, preconceito com deficiente mental e físico, intolerante à religião, xenofóbico, mentiroso, má pessoa, hipócrita, síndrome de Deus, preconceito com todos em geral, falta de respeito com o próximo, intolerante à política, masoquista, capitalista, transfóbico, sexista, eurocentrista, anticatolicista, capacitista, afrocentrista, chauvinista, discriminação etária, discurso de ódio, discriminação contra assexuais, especismo, estigma social da obesidade, eugenia, feminicídio, heterossexista, fascista, antissemita, apoio ao terrorismo, massacre, classismo, bullying, crimes de guerra e misógino. Mas ei, essa é só minha opinião. Às 23 horas, hora oficial do Tempero de Tatu Bola.